Suave! Aqui quem fala é o V Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction. E no vídeo de hoje nós vamos continuar o resto do resumo sobre o arco atual dos quadrinhos Action Comics, a saga do Mundo da Guerra. Então antes de tudo já vai se inscrevendo se ainda não for inscrito, deixando seu like e tudo mais, porque não vai dar pra terminar esse arco nesse vídeo, ainda tá lançando, então bora lá. A história começa com os Warzoons, eles estão interrogando os Paleusianos, um homem que desde que o Superman apareceu, começou a contar a história sobre ele ser o salvador do povo das arenas. O Warzoon está prestes a usar esse homem como um exemplo, mas um portal aparece e dele sai alguém. O Meia-Noite, que já está ferido de batalhas anteriores. E assim que ele sai, ele ataca o Warzoon com uma espada e finaliza o cara em segundos. Mas assim que ele faz isso, ele vomita um líquido verde e cai desmaiado. E isso foi semanas antes do momento atual. No presente, o Meia-Noite está destruindo um grupo de Warzoons e libertando todos que estão acorrentados. Mas uma coisa que vinha sendo explicada antes é que no mundo bélico as correntes que eles usam é tipo um símbolo de poder e valor. Então assim que ele quebra as correntes de uma mulher, ela fica muito revoltada. Mas o Meia-Noite não é muito de conversa, ele só dá um ataque que eu chamo de golpe da verdade e sai deixando todos os prisioneiros livres para fazerem o que quiserem. O alvo dele ali não era nenhum deles, e sim o líder daquele grupo de Warzoons. Em 61 Noites no Mundo Bélico, as histórias sobre o Superman já se espalharam ao ponto de que até o Apocalipse é conhecido por todo o planeta, com algumas diferenças da realidade, tipo uma releitura. Nesse meio tempo, o Meia-Noite está passando o cerol em todo mundo que ele topa, com direito a desmembramento com as próprias mãos, e assim, o motivo para ele estar tão poucas ideias é que as forjas estelares que enfraquecem o Superman e sustentam o mundo bélico estão usando o Apollo como uma bateria. Porque lembra que eu falei no vídeo passado sobre ele ser o segundo membro mais poderoso da equipe? Então, a base dos poderes dele é parecida com a do Superman. Na real, ele descende do arquétipo do Superman. Que basicamente, a fonte de tudo é energia solar ou luz de uma maneira geral. Então, do mesmo jeito que ele se energiza, ele pode ser drenado. E é isso que eles estão fazendo. O Meia-Noite volta para a base dele, que é junto de alguns Paleusianos, e lá ele manda uma mensagem para Aço, avisando para ela e todo mundo perto das forjas estelares se afastarem, porque ele quer derrubar uma delas hoje à noite. O contador de história, o Bila, tenta convencer ele a não fazer isso porque o Mongu podia reunir o grupo dele outra vez, mas não tem nem conversa, o Meia-Noite quer libertar o Apollo, até porque além do fato de boa parte das pessoas do mundo bélico não quererem ser salvas, o relacionamento dele com o Apollo pesa bastante nisso, o emocional fala mais alto. Mas aí a história corta pro exato momento em que os Warzoons estão sendo atacados, que foi como acabou o vídeo passado. E depois de ser avisado sobre isso, o Meia-Noite ainda não muda de ideia, mas o Superman chega voando, e eles reúnem todas as pessoas que podem com esse grupo e vão até os Warzoons e uma batalha começa. O Omak tá do lado do Mongu, porque prometeram para ele que com as caixas órfãs poderiam trazer a Light Ray de volta, e ele tá disposto a lutar contra o Superman e a autoridade para fazer isso. E ele enfrenta o Superman. O Clark ainda não voltou ao nível normal dele, ele ainda está envenenado e ficando mais fraco a cada segundo, mas ainda é forte o suficiente para levar vantagem e subjugar o Omak. Mas ele precisa sair dali para salvar o Cryux, que explica para ele que eles precisam da caixa órfã, que o professor está usando, e a caixa órfã funciona basicamente do mesmo jeito que uma caixa materna. Com uma dessas, o Superman e todos que seguem ele podem se teletransportar por portais que ajudariam muito. Então, mesmo com o Omak vindo para cima outra vez, o Clark vence ele de novo, dessa vez quebrando o traje e o exoframe do traje dele, o que incapacita ele de continuar lutando. E é agora que a ameaça real aparece. O Mongu surge no campo de batalha e vai direto na direção do Superman. Ele sabe agora que manter o Clark vivo foi um erro, e ele tá ali para resolver isso. Mas o Clark não tá nem ali para enfrentar o Mongu dessa vez. Ele aproveita a abertura do professor, rouba a caixa órfã e tira todo mundo dali. Enquanto isso, na Terra, a Lois vai atrás do Aço que está pesquisando o Gênesis, e no meio da conversa dela com o John, onde ele está explicando que o Gênesis parece ser uma forma de vida senciente, uma coisa viva, eles começam a ver o que está acontecendo no mundo bélico com o Clark. A conexão do Gênesis projeta a cena para eles. E assim nós chegamos à edição mais recente, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, a Action Comics 1043. E assim, essa edição começa 76 dias depois do Superman ter chegado no mundo bélico. Ele e o grupo dele estão lutando para tomar a cidadela do professor, que nesse exato momento está descontando no prisioneiro dele, o Manchester Black, o que aconteceu na luta deles. O Superman e os outros tomam a cidadela e libertam o Manchester. E sabendo disso, o Mongu fica revoltado. Ele então usa o último recurso. Durante todos esses dias que passaram, ele fez algo com o Apollo. Ele meio que fundiu o Apollo com o planeta, e agora o Mongu quer usar ele para retomar o controle do mundo bélico.
Mas uma coisa interessante que aconteceu foi a invasão do Mongul a um outro planeta. Ele atacou um planeta que faz parte dos Planetas Unidos e isso serviu para explicar uma coisa. Vocês lembram daquele alienígena que sugeriu aos Planetas Unidos não fazer nada quando o Superman foi enfrentar o Mongul? Então, ele tinha um acordo com o Mongul que livraria os Planetas Unidos das conquistas dele, em troca de não ajudar o Superman. O cara é mó Judas. Ao mesmo tempo, o Cryux descobriu o que aconteceu com a magia. Quando a mãe derrotou ela, levou a June para um lugar chamado O Ninho. E o problema é que a mãe é uma rainha das bruxas, um demônio capaz de consumir civilizações e planetas inteiros, absorvendo a força vital de tudo até secar. Então, no estado atual deles, não dá pra atacar o ninho e correr o risco de enfurecer esse bicho, que só não tá massacrando todo mundo, porque há um tempo atrás o Mongul tinha feito um acordo com ela. Então, o Superman acaba saindo pra pesar qual seria a melhor opção, tentar soltar o Apollo ou a magia. E no meio disso, ele encontra o Bila, que conta pra ele uma coisa bem interessante. Nas paredes das cavernas que eles estão, tem várias histórias semelhantes ao que nós conhecemos, a do Rei Arthur e a do próprio Superman tá entre elas. O Bila explica que praticamente toda a cultura conhecida tem alguma história parecida com a outra. Por exemplo, o Superman ir até o mundo bélico atualmente estava profetizado por todo o multiverso desde o começo do tempo. Depois ele começa a falar sobre Ogrum, o primeiro e maior de todos os deuses antigos. Segundo o Bila, ele era sábio, mas ele também era furioso ao ponto de massacrar a própria filha. Ele era louco, o que fez todos os deuses se virarem contra ele, e após ele ser derrotado, ele foi dividido em 7 aspectos, 7 pedras que foram espalhadas pelo multiverso, e mais tarde, a partir de cada uma delas, um planeta nasceu. Mas quando os antigos deuses morreram, essa história foi esquecida, mas, teoricamente, caso os 7 aspectos sejam reunidos, 2 coisas podem acontecer, que vai depender de quem encontrar esses 7 aspectos e reunir. Se quem reunir for alguém digno, ele vai renascer como um herói que deveria, mas se quem reunir isso for indigno, o Ogro vai liberar a fúria dele e destruir toda a criação. E isso é uma coisa interessante, mas eu vou comentar lá no final do vídeo. O Bila, depois de contar essa profecia, diz pro Superman que ele tem que reunir os aspectos primeiro, porque se o Mongul conseguir esse poder, já era. Enquanto as tropas do Mongul começaram um cerco ao castelo Necrópolis, o Bila começa a contar uma história. Muito tempo atrás, antes das cidades motoras serem construídas, antes dos Paleusianos deixarem Krypton e do mundo bélico ter esse nome, as primeiras formas de vida, os Warzuns, ouviram e viram uma explosão gigantesca no horizonte. E um desses Warzuns, chamado Guderro, foi até o local da explosão, e no epicentro ele encontrou uma cidade, a Necrópolis. E dentro dessa cidade ele encontrou um alienígena que estava usando um traje tecnológico com uma pedra no peito. E esse alien não deu a mínima pro Guderro, ele era um ser tão inferior que não representava ameaça, mas assim que ele dá as costas, ele é atacado e brutalmente morto pelo Guderro, que pegou o traje e a pedra e adotou um novo nome, Mongul, que na língua dele significa o mais forte. Dali em diante, a tradição de Monguls começaram a acontecer. O filho mata o pai, toma o nome dele, se torna o mais forte de sua raça, e isso passou de geração para geração, ficando cada vez mais poderoso, enquanto muito provavelmente mantém o desejo desse primeiro Mongul, que era o Guderro. E é assim que a edição 1043 das Action Comics termina. E cara, uma coisa que eu não consegui deixar de notar é toda essa questão da reunião dos aspectos de Ogrum, que, bom, lembram bastante as Joias do Infinito e muito provavelmente você vai concordar comigo nisso. Mas uma outra coisa, tanto pela representação visual desse tal herói, quanto pelo diálogo que teve sobre o conto do Superman ser espalhado e recontado pelo multiverso, me fez ter uma ideia de que o próprio Ogrum é só mais uma das ideias derivadas do arquétipo do Superman. A linha do herói que a DC trabalha como tudo descendendo dele com aquela representação visual da editora que tem lá em Guerras Lácteas. E uma outra coisa no mínimo interessante é a origem do Mongul. Inclusive, a edição anual de Action Comics mostra que esse Mongul atual é bem diferente mesmo dos antecessores dele. Porque quando ele era jovem, ele foi até exilado da tribo porque ele era muito bonzinho, o padrão dos Warzuns. Ele até se importava com a mãe dele antes de virar esse ser sem escrúpulo algum que ele é agora. E ele teve uma evolução bem diferente com o passar dos anos até ele entrar na fase adulta. Então meio que dá pra ter uma ideia do porquê a abordagem dele para enfrentar o Superman foi tão diferente dos outros Monguls que viviam sendo saco de pancada ou só não eram lá grande coisa mesmo. E eu particularmente achei isso bem interessante. Mas e vocês, o que acharam dessa história? Ou melhor, o que estão achando desse arco até aqui, porque ainda não acabou e tá com cara de que ainda vai demorar uns meses. Então deixa aí seu comentário. Mas hoje eu vou ficando por aqui, porque esse vídeo já deve ter ficado meio longo, pelo que deveria ser um resumo.
Então só espero que vocês tenham gostado mesmo. E por favor, se curte esse tipo de vídeo sobre HQs, ou só tá achando esse arco interessante, compartilhe esse vídeo com um ou outro amigo pra me dar uma força. Sério, valeu. Mas enfim, é isso. Até a próxima e tchau.